Tudo bom, crianças? Vamos colocar aqui nosso slide no início, começar pelo começo. Bom dia, professora Carmen, eu só quero dizer Carmen. Professora Mauriceia. Bom dia, professora Mauriceia. Olá, professora Verônica. A professora Carmen faltou e a professora Mauriceia está aqui no chat hoje com você. Mas não temos professora Carmen, professora Esther. É que veio na cabeça, Carmen. Crianças, sou a professora Verônica, a professora que está no momento como professora de matemática de vocês do segundo ano, tá certo? E nós temos conosco também Clisman, ano de Copa, hein, crianças? Final do ano tem Copa, olha o Clisman aqui. Opa, bracinho errado aqui, ó. Seja bem-vindo, Clisman, mais um dia de parceria aí com o Clisman. Olha aí, crianças, vamos conversar sobre uma palavrinha que talvez vocês não tenham ainda escutado, ou já, de repente, não sei, né? Probabilidade. Aí eu pergunto para a professora Mauriceia, qual é a probabilidade de a professora Verônica ir assistir a Copa do Mundo lá no Catar? Olha, a professora gosta muito de viajar, então eu acho que é quase 90% de probabilidade. Nossa, fiquei sem palavras. É impossível, professora. Professora Verônica, nada é impossível. Mas qual é a probabilidade da professora Mauriceia assistir a Copa no Catar? Essa daí é quase de 100%. Ah, gostei. Leva a gente na bagagem, então. Tá certo. Bora simbora, crianças. Então, crianças, olha umas palavrinhas que a professora Mauriceia vai ficar atenta hoje. Vocês vão ficar atentos hoje a esses termozinhos aí, olha. Pouco prováveis, muito prováveis, improváveis, impossíveis. Esses termos aí, vocês vão escutar bastante hoje, tá certo? Por isso que eu já comecei aqui brincando, qual é a probabilidade da gente ir para a Copa lá no Catar? Porque probabilidade é quando a gente quer dar uma ideia de que aquele fato pode acontecer, aquele evento possa ocorrer ou não. Quais são as chances dele acontecer? Então, probabilidade, a palavra probabilidade tem a ver com isso, tá certo, crianças? Então, se você está pensando em possibilidades de ir visitar seu primo esse final de semana, que sextou, aí você vai estar ali pensando matematicamente em probabilidades. Você vai ver aí quais são as possibilidades. Mamãe, hoje, esse final de semana está disponível. Então, eu tenho possibilidade de ir para a casa do meu primo, brincar com meu primo. Mamãe, esse final de semana tem compromisso. Então, não tenho possibilidade alguma de ir para a casa do meu primo brincar. Então, são essas as palavrinhas aí, os termos que a gente vai usar bastante hoje. Pouco prováveis, muito prováveis, improváveis, impossíveis. Então, a gente vai analisar aqui alguns eventos e esses eventos ou fatos ou ocorrências, a gente vai estar classificando usando esses termos aí, tá certo? Professora Mauriceia, como é que está a movimentação no chat? Provavelmente estão todos prestando atenção em casa e, com certeza, aí esperando para participar. Então, a probabilidade é grande. Ótimo, ótimo, ótimo. Professora Mauriceia, eu estou aqui com a moedinha de R$1, não sei se dá para focar nela, que ela é muito pequenininha. Aí nós temos cara e coroa, né? Então, quais são as chances de dar cara ao jogar essa moedinha? Provavelmente 50%. Perfeito. Porque vejam só, crianças, um lado é cara, o outro lado é coroa. Então, eu tenho aqui dois eventos que podem ocorrer. Olha aqui, ó. Coroa e cara, tá certo? Então, duas possibilidades. Se são duas possibilidades, eu divido em 50% para uma e 50% para outra as chances de cair um dos lados, tá certo? Então, vamos lá. Eita, professora Mauriceia, eu gostaria que você me ajudasse. Eu preciso de dois objetos que estão do lado de fora do estúdio, dois dados. Por quê, criança? A gente vai fazer o seguinte. Com os dois dados, nós temos de 1 a 6 os pontos dos dados, de cada face dos dados. Muito obrigada, professora Mauriceia.
Por nada, professora. Então, a menor pontuação é na face que tem um pontinho. A maior pontuação é a face que tem 6 pontinhos. E o que a gente vai fazer com relação a esses dois dados? A gente vai ver as possibilidades, a probabilidade de dar determinados números. Foco na tela, isso aí. Olha aí. Aí eu tenho de 1 até 6 em cada face dos dados, tá certo? Eu tenho numerados os pontos de 1 até 6. Então, o máximo é 6. E eu vou fazer a soma das faces que caem. Então, quais são as possibilidades de dar 1? Né? Quais são os cálculos, professora Mauricéia, que a gente pode encontrar ao jogar os dois dados para dar 1? Existe essa possibilidade? Seria pouco provável, muito provável, improváveis ou impossíveis? Isso daí a gente vai analisar mais na frente. Eu queria só o cálculo. Eu, professora, eu não sou muito boa em matemática, então assim, não sei, eu acho que é pouco provável. Aí o que acontece? Para dar 1, eu teria que só jogar um dado. Né? Então, eu jogando os dois dados, não tem como dar só um ponto jogando os dois dados, porque sempre vai ter alguma pontuação nas faces que aparecer, que cair para cima. Né? 2. Quais são os cálculos que podem surgir jogando os dois dados, professora Mauricéia? Para dar 2, quais são os cálculos ou cálculo que tem que dar para poder... Deixa eu ver se eu compreendi direito a sua pergunta. No caso, você está perguntando a mim e a vocês que estão lá aí em casa, que possibilidade haveria de dar 2 pontos somando os dois dados, é isso? Seria quais são a soma. Ou seja, a pontuação em cada um para poder dar 2. Qual seria a soma que teria que dar para dar 2? Então, cada dado iria estar com a face onde só tem um ponto. Um ponto. Existe outra possibilidade? Não. Não existe outra possibilidade. Então, para dar 2 pontos, teria que dar essa face aqui em cada um dos dados, tá certo? Para dar 3 pontos. Para dar 3 pontos, também teria que estar uma face com um ponto e a outra face com 2 pontos. Existe outra possibilidade de cálculo? Utilizando os dois dados, não. Não. Então, olha aqui. No jogo dos dados, olha aqui. Nós temos aí a soma dos dados para dar 1. Então, impossível, não tem como. Se eu estou com 2 dados, a soma jamais vai dar 1. Então, para dar 2, qual seria o cálculo? Só se for 1 ponto mais 1 ponto. Para dar 3, 2 pontos mais 1 ponto. Aí aqui, olha, as possibilidades de cálculo para dar 4. Aí eu coloquei aqui, ó, 2 mais 2 ou 3 mais 3, ou seja, 3 mais 1. 3 mais 1. Ou então, 2 pontos em um dado e 2 pontos no outro dado, tá certo? Para dar 5, seria 4 mais 1, ou então 3 mais 1. Então, seria as faces, tá certo? Para dar 6, teria que dar em uma face dos dados 3 e na outra 3. Ou, uma outra possibilidade seria uma das faces dar 4 e na outra dar 2. Lembrando sempre que o máximo que pode dar nas faces é 6, né? Em cada uma das faces dos dados. Para dar 6, pode ser também em uma das faces dar 5 e na outra dar 1, né? Para dar 7, olha as possibilidades de cálculos que nós temos. 6 mais 1, ou 5 mais 2, ou 4 mais 3. Para dar 8, 4 mais 4, ou 5 numa face e 3 na outra face, ou 6 em uma face e 2 na outra face. Para dar 9, 5 em uma face e 4 na outra face. Ou então, 6 em uma face e 3 na outra face. Vejam que alguns números existem 3 possibilidades, outros só 2 possibilidades. No caso do 1 não existe possibilidade nenhuma, porque eu estou tratando de 2 dados. Então, o menor número é 1, o menor ponto é 1 e a maior pontuação é 6. Então, não teria como dar 1, só se eu jogasse apenas um dado
para poder dar só 1 na pontuação, tá certo? Para dar 10, quais são as possibilidades? 5 em uma face e 5 na outra face, ou 6 em uma face e 4 na outra face, eu jogando os dois dados. Jogando os dois dados para dar 11, 6 em uma face ou 5 na outra. Para dar 12, 6 em uma face e 6 na outra face, né? Lembrando que, novamente, reforço, o máximo das faces são 6. E o menor ponto nas faces do dado é 1, tá certo? Então, o 13 seria impossível, né? Porque o 12, olha só, o 12 ele já chega aqui na pontuação máxima. 6 em uma face e 6 na outra. O 13 não tem 7 para cair 6 com 7, por exemplo, né? Porque aí seria 6 mais 7, seria 13. Não tem. O máximo é 6, então o máximo que pode chegar é 12. Então, as possibilidades de pontuação, a gente chegou no máximo que seria 12, tá certo? A partir do 13 em diante já não teria chance alguma. Aí a gente agora vai classificar, né? Pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossível. Impossível a gente já sabe que é 1, não tem como acontecer. Improváveis são todas aquelas somas que só tiveram, todos aqueles números que só tem uma possibilidade de soma, né? Muito prováveis, quando tinha 3 possibilidades de somas, e pouco prováveis, quando tinha apenas 2 possibilidades de somas. Olha aqui, para dar 1, impossível, a gente já classificou desde o início, mas veja que para dar a pontuação como 2, jogando os dois dados, e a pontuação dando 3, jogando os dois dados, são improváveis. Por quê? Porque só tem uma possibilidade de cálculo. Então, as chances de conseguirmos 3 jogando os dois dados fica mais difícil, tá certo? Então, por isso que é classificado como improvável, porque é bem mais difícil. Mas vejam que já começa a surgir aqui 2 possibilidades de cálculo. Aí a gente já colocou como algo pouco provável. Mas quando tem 3 possibilidades de darem um determinado número, né? Usando as duas faces, né? Os dois dados, a face de 2 dados, aí a gente chama de muito provável esse evento. Por quê? Existem 3 possibilidades de caírem os dados e somar 6, que seria... Cadê? Deixa eu pegar aqui. 3 e 3, né? Caindo a face dos dados sendo 3 e 3, ou então 4 e 2, olha aqui, 4 e 2, também vai dar 6, um total de 6, ou então 5 e 1, né? Então, como tem 3 possibilidades de dar 6, então é algo que é muito provável acontecer, tá certo? Por isso que a gente já começa a classificar como muito provável esse evento na matemática. Aí aqui, novamente, o 7 também tem 3 possibilidades de cálculo, o 8 também, vejam que pode cair a face 6 para um dado e 1 para outro dado. Numa outra jogada pode acontecer também 5 numa face e 2 na outra, 4 em uma face, 3 na outra. Então, como tem 3 possibilidades, ao jogarmos os dados, tem 3 possibilidades, então é algo muito provável que aconteça. Há mais chances de acontecer. Com 8 também tem mais possibilidades, né, de acontecer, de dar a soma, um total de 8, somando as faces dos dois dados, tá certo? O 9 já diminui novamente, só há 2 possibilidades, então é algo pouco provável, tá certo? E assim a gente segue classificando. Aí qual é a revisão que a gente faz com isso? Então a gente classifica os eventos de acordo com as possibilidades de acontecimento daquele evento. Foi isso que nós fizemos. Quem tinha menos possibilidade de cálculo, a gente classificou como improvável, pouco provável. E quem tinha mais possibilidade de cálculo, a gente classificou como muito provável.
Joguem 3 dados e façam essas classificações. Vejam a quantidade de cálculos que pode acontecer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Obrigada, professora Mauriceia. Desculpa ter comido um pouco do tempo da sua aula, que agora vai ser a professora Mauriceia na aula. Beijos, crianças. Tchau, tchau.